Muito bem, meus irmãos. Como vocês sabem, os três principais eventos na história da humanidade, não apenas para nós os cristãos, são o Natal, em que celebramos a vinda de Jesus ao mundo. E os outros dois eventos que estão interligados, que celebramos na Páscoa, são a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo estão interligados de uma forma que nós nem podemos descrever. São como que duas faces de uma mesma moeda. E eu pensei então, nesta celebração, neste domingo de Páscoa, hoje pela manhã focalizar a morte de Jesus na cruz. Pensar na cruz, depois que a cruz aconteceu na vida de Jesus. O que houve logo depois? O que mudou na dinâmica do nosso relacionamento com Deus? E hoje à noite nós vamos falar sobre o que muda a partir da ressurreição de Jesus Cristo. Então o tema da mensagem desta manhã é depois da cruz. Depois da cruz, o que acontece? Sabemos que o caminho da cruz foi um caminho extremamente doloroso para Jesus. Antes de ser colocado ali naquele lugar, ele passou por uma grande tortura. Ele foi humilhado. Antes mesmo do seu corpo ser pregado, ele já estava tão debilitado que ele nem teve forças para carregar a sua cruz até o Calvário, como era costume que os criminosos, que os condenados fizessem isto. Ele sofreu não apenas uma tremenda dor física, não apenas uma humilhação moral, mas o maior peso, a maior dor de Jesus ali na cruz foi espiritual. Porque sobre os seus ombros pesavam ali naquele momento os pecados de todos aqueles que o confessaram como Salvador e Senhor. O meu pecado, o seu pecado, e de milhões de cristãos que colocaram, que têm colocado e vão colocar a sua fé em Jesus. Sobre os ombros dele pesava então toda esta culpa. E por isso que ele se sentiu abandonado momentaneamente. Porque carregando todo aquele peso, ele não conseguia, não foi possível a comunhão plena com o seu Pai. E por isso ele clamou na cruz, seu brado de dor foi: Pai, por que me abandonaste? Mas a palavra de Deus diz que ao final deste sofrimento indescritível, quando Jesus deu o seu último suspiro, algo muito especial aconteceu. Está registrado lá em Marcos, capítulo 15, versículo 37. E também em outros dois evangelhos, Mateus e Lucas. Diz assim a Sagrada Escritura: Jesus, dando um forte grito, expirou, e o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Qual o significado deste rasgar do véu, deste rasgar do santuário? Significa, meus queridos irmãos, que agora, a partir deste momento, esse momento em que Jesus Cristo entrega ao Pai o seu Espírito, nós temos um novo caminho de acesso a Deus. Vamos relembrar. Quando o povo caminhava no deserto, milhares de anos antes, sob liderança de Moisés, Deus deu instruções para que eles construíssem o tabernáculo. O tabernáculo, anos e anos mais tarde, nos dias de Salomão, foi replicado na construção do templo. Foi Deus quem deu as especificações do tabernáculo. Você sabe que lá fora no pátio havia um sacrifício, as pessoas chegavam ali para todo aquele sistema sacrificial, entregarem as suas ofertas de gratidão e as ofertas para pagamento dos pecados. No interior do tabernáculo havia dois espaços, o lugar chamado Santo, em que os sacerdotes iam para também prestarem sacrifícios ao Senhor, acenderem ali diariamente os candelabros, e havia um outro lugar, chamado Santo dos Santos, ou Santíssimo. E nesse lugar havia a Arca da Aliança. Neste lugar, o sumo sacerdote, que era o principal dos sacerdotes,
depois de um longo ritual de preparação, uma vez por ano apenas, no dia da expiação, entrava para oferecer um sacrifício ao Senhor, para confessar os pecados do povo e intermediar a presença divina com o povo. Entre o Santo dos Santos e o lugar santo havia uma cortina ou um véu. Foi preparado de acordo com as especificações que Moisés recebeu, traçado em linho retorcido, de cor azul. Tinha nele uma estampa com figuras de querubins. Tudo segundo a orientação de Deus. E uma vez por ano, como eu mencionei, o sumo sacerdote atravessava esse véu, somente ele, para esse momento de comunicação entre Deus e o seu povo, entre o povo e Deus, através do sumo sacerdote. E agora, quando Jesus está ali na cruz, esse lugar santo dos santos, e se fôssemos falar nos nossos dias, numa linguagem de hoje, esse lugar super santo, ele não vai mais ficar inacessível. Porque exatamente naquele momento que Jesus morreu na cruz, e provavelmente havia ali um sacerdote oferecendo um sacrifício ao Senhor, ele se espanta quando rapidamente, inesperadamente, aquela cortina, aquele véu se rompe de alto a baixo. Nos dias em que Jesus estava em Jerusalém, o templo e aquele lugar não era simplesmente um lugar onde as pessoas iam para oferecer os sacrifícios. Era o lugar onde se acreditava Deus estava presente mais do que em qualquer outro lugar. Esta convicção era tão forte que, mesmo quando o povo estava no exílio, lá na Babilônia, quando eles queriam orar, eles não oravam simplesmente olhando para qualquer lugar. Eles oravam olhando para Jerusalém, mas mais do que olhando para Jerusalém, olhando para o lugar onde havia sido construído o templo, onde um dia tinha como residência o próprio Deus morando ali no Santo dos Santos. Esta força, esta compreensão, a força desta compreensão é tão grande, que até nos dias de hoje, os judeus tradicionais entendem que Deus está morando de forma especial ali em Jerusalém, no Muro das Lamentações, que é o muro que é uma parte do que sobrou de um muro que estava em volta do templo. Não é nem uma parede do próprio santuário, do próprio templo. O incrível é que os judeus acreditem nisso, a gente até entende. Mas que cristãos pensem que aquele muro tem essa função, que é o lugar especial de Deus, isso aí já faz parte do misticismo cristão, não é verdade? Porque Deus está em todos os lugares. E o que Jesus Cristo agora está inaugurando é um novo momento, um novo caminho. Os comentaristas bíblicos falam que, na verdade, o corpo de Jesus é como esse véu que foi rasgado. Quando Jesus está morrendo ali na cruz, o seu corpo, a semelhança daquele véu, foi despedaçado. E esta ideia não é simplesmente uma construção de teólogos que não foram inspirados por Deus. Este conceito, ele está nas Sagradas Escrituras. O autor aos Hebreus diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, ou seja, no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Então o corpo de Jesus Cristo é comparado com esse véu que agora se abre e que nos permite chegar à presença de Deus. Eu sempre fico maravilhado com esta possibilidade extraordinária de nos conectarmos com Deus. Nesses tempos em que a comunicação com alguém que está longe parece tão fácil, você dá alguns cliques no seu celular e você fala com uma pessoa que está lá do outro lado do mundo, e não apenas fala, mas você vê aquela pessoa. Mas nós sabemos muito bem, e eu acho que não acontece só comigo, que algumas vezes a gente quer uma comunicação simples com alguém. Alguém que está, às vezes, na própria cidade, talvez no bairro do lado, mas a gente não consegue.
o celular está desligado, a internet caiu, a conexão não completou. E assim nós sofremos porque precisamos às vezes nos comunicar com alguém ou com alguma instituição para fazer uma compra e essa conexão não funciona. A conexão mais importante que nós temos a fazer, ela é permanente. Essa conexão jamais falha, porque ela é feita de forma imediata por todos nós, sem nenhuma exceção. É a conexão com Deus. Nós não precisamos nem discar, não precisa nem um reconhecimento facial. É a comunicação mais poderosa que podemos ter com o Senhor. Em pensamento, por meio de Jesus, nós chegamos ao trono da graça de Deus. E isto é possível, meus queridos irmãos, porque o véu foi rasgado. Nós não precisamos mais de nenhum intermediário. Você não precisa de um pastor, de um padre, de um líder religioso para chegar à presença de Deus. Você e eu temos esse grande privilégio, porque Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, entra conosco e nos leva à sala do trono. Isso acontece a partir deste momento em que Jesus Cristo dá o seu último suspiro e o véu do templo, de alto a baixo, com uma ação divina, se abre. Temos então agora livre acesso a Deus. A segunda verdade que eu gostaria de destacar é que quando nós olhamos para a cruz e depois da cruz, nós temos uma percepção ainda maior do amor de Deus. Nós vislumbramos uma dimensão superior da graça de Deus. É bem verdade que no Antigo Testamento, muitos servos de Deus já tinham esta percepção de um Deus bondoso, de um Deus misericordioso. Engana-se aquele que diz assim, não, o Deus do Velho Testamento é um, o Deus do Novo Testamento é outro. O Deus do Velho Testamento é um Deus vingativo e o Deus do Novo Testamento é um Deus bonzinho. Não, meus irmãos. Ainda que algumas vezes as palavras dos profetas e os julgamentos de Deus possam parecer muito severos, mas é interessante que ao final de cada profecia, de cada livro profético, a palavra é sempre de esperança. É um convite ao arrependimento para que Deus possa manifestar a sua graça. Confira no final de cada livro se não é assim. Servos de Deus do passado, lá do Antigo Testamento, mesmo não tendo ainda conhecido a manifestação maior do amor de Deus, olhavam para Deus e sentiam o perdão de Deus de forma especial. Davi foi uma dessas pessoas. Observe só o que ele diz lá no Salmo 103. Bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a misericórdia do Senhor para com os que o temem. Como um pai se compadece de seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Olha que declaração extraordinária. Lá no Antigo Testamento, quando ele escreve o Salmo 136, ele vai narrando as ações de Deus a favor do seu povo, e ao final de cada frase, de cada declaração, ele diz, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aí chega o Novo Testamento. E no Novo Testamento, nós temos então, aquilo que eu considero a revelação máxima do amor de Deus. O apóstolo Paulo fala assim em Romanos capítulo 5 e 6. Capítulo 5, versículos 6 a 8. Porque Cristo, quando éramos ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém possa, talvez, tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Deus prova o seu amor para conosco. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Você daria o seu filho para ser condenado a uma pena de morte por um crime cometido por um bandido?
Não, eu não daria de jeito nenhum. Nenhum dos meus filhos ou netos para ocupar uma culpa, para assumir uma culpa que não é deles. Uma pessoa má, perversa. A Bíblia diz que Deus oferece o seu Filho por todas as pessoas. Por mim, por você e pelo pior bandido do mundo. Isto é um gesto de amor. Não temos como descrever. Quando nós olhamos ali na cruz, então nós percebemos um contorno diferente. Nós percebemos o amor de Deus numa dimensão que não temos nem condição de descrever. Porque ali está um justo que assume a culpa de todos os injustos. O homem que coordenou, que comandou a crucificação de Jesus, centurião. Ao final de tudo, quando ele vê Jesus dando o último suspiro, ele vê manifestações na natureza, temor na terra, o céu se escurecendo, ele olha para Jesus e faz a seguinte declaração: verdadeiramente este homem era justo. Nós vemos então esse amor de Deus extraordinário, quando ele entrega o seu Filho justo, o Cordeiro imaculado, em nosso favor. Na cruz, então, nós vislumbramos o amor incondicional de Deus, Pai, e o amor incondicional de Deus, Filho. A morte de Jesus, sem dúvida alguma, meus queridos irmãos, é o maior exemplo do amor divino. Se alguém tem dúvida do amor de Deus, deve olhar para a cruz. Muitas vezes nós passamos na vida situações difíceis, por problemas, dos quais nós não temos a responsabilidade por estarmos enfrentando aquele problema. Situações que nos parecem completamente injustas, dolorosas demais. Se olharmos apenas para essas situações e tentarmos entender o que está acontecendo, pode ser que não consigamos chegar a uma resposta. E pode ser que nesta nossa dúvida, nesta nossa crise, venhamos duvidar de que Deus existe e que Deus é amor. Não importa o que aconteça com você. Não importa o que você esteja passando. Olhe para a cruz. Veja ali o amor do Pai por você. Na cruz nós vemos não somente o amor de Deus, mas também quando nós olhamos para a cruz, nós temos um convite. Nós somos convidados para uma nova aliança com Deus, por meio do sangue de Jesus. Sabemos que a nossa salvação não nos custa nada, a não ser crer em Jesus, arrependermos dos pecados e dizer: eu quero seguir um novo caminho. Não temos que mudar a nossa vida previamente para que possamos receber Jesus. Temos que colocar a nossa fé nele, nos arrependermos e colocarmos a nossa vida nas suas mãos, para que ele possa promover em nós as transformações que ele deseja. A salvação para a gente é de graça. A salvação é de graça para nós, mas ela custou um preço para Deus. Ela é de graça para nós, ela é graça para nós, mas não foi de graça para Deus. Quanto custou a salvação? A nossa salvação para Deus. Quanto custou a salvação para Jesus? O preço foi preço de sangue. E para entendermos melhor o que isso significa, precisamos também voltar ao Velho Testamento. As pessoas que não entendem talvez a importância do Velho Testamento, ainda não perceberam que alguns conceitos do Novo Testamento, algumas verdades para serem melhor entendidas, elas precisam ter este paradigma, ter esse modelo do Antigo Testamento. Somente quando nós olhamos para o Antigo Testamento é que nós podemos compreender um pouco melhor a identidade do próprio Jesus, a dimensão da sua obra, a importância do sangue em todo esse processo do nosso relacionamento com Deus. Lá no Levítico, quando Deus está dando orientações para o seu povo sobre a importância dos sacrifícios, deles matarem um animal, derramarem sangue sobre o altar, ele não fala isso sem dar uma explicação. Ele diz assim, Deus diz assim para o seu povo, Levítico 17, 11. Porque a vida de todo ser vivente está no sangue. É por isso que Deus mandou que o sangue dos animais oferecidos como sacrifício fosse derramado no altar, a fim de conseguir o perdão dos pecados do povo.
pois é o sangue, isto é, a vida que tira os pecados. Lembre-se, quantas vezes o sangue aparece no Antigo Testamento como sendo algo importante, como sendo um sinal de vida, como sendo até mesmo um sinal de libertação. Lembra-se do povo que está prestes a sair do Egito, Deus manda o seu anjo da morte, e esse anjo vai passando, e nas casas onde nos umbrais das portas há um sangue de um cordeiro imaculado, nessas casas o anjo passa adiante, passa por cima. Daí que vem a palavra Páscoa, passar por cima, passar adiante. E o anjo então passa ali, e naquela casa a vida do primogênito é preservada. Sangue nos umbrais das portas. Lembre-se que quando os sacrifícios eram oferecidos, a maioria deles, especialmente aqueles vinculados a perdão de pecados, tinham que ser feitos com sangue. O autor aos Hebreus fala sobre isso, mostrando a importância do sangue de Jesus Cristo. E é interessante que no contexto do Novo Testamento, quando Jesus Cristo vai iniciar o seu ministério, como é que João Batista o apresenta? João Batista não destaca a realeza de Jesus, embora ele estivesse anunciando o reino de Deus. Ele não olha para Jesus e diz, olha, vejam aí, está o rei que nós esperamos. Não. Ele olha para Jesus e diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E esta ideia, mais do que essa ideia, esta realidade de Jesus como Cordeiro de Deus, ela vai acompanhando Jesus, não apenas ali naquele começo do seu ministério, não apenas quando ele reúne os seus discípulos à mesa para a celebração da ceia e fala sobre o seu sangue, sobre o seu corpo, mas até o final da Bíblia, nós temos esse foco em Jesus como sendo o Cordeiro de Deus. No último livro da Bíblia, quando Jesus entra em cena, nas visões que João tem ali na ilha de Pátimos, ele apresenta Jesus, na maioria das vezes, como sendo o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro que é adorado, é o Cordeiro que anula as ações do inimigo, é o Cordeiro que derrota as forças malignas, é o Cordeiro que recebe toda a honra e toda a adoração. Apocalipse 5, 11 e 13 nós lemos. Vi e ouvi uma voz que muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo nome era de milhões, de milhares de milhares, proclamando com forte voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e o louvor. Então ouvi que toda criatura no céu, que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre na, e tudo que neles há, estavam dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. No último capítulo da Bíblia, como é que Jesus aparece? Veja em que lugar ele está de honra e glória. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22, 1. Por que esta figura do Cordeiro é tão exaltada? Porque a morte de Jesus, como Cordeiro de Deus, é central para a nossa salvação. Mais do que isso, para a nossa purificação. Na antiga aliança, o sumo sacerdote oferecia o sangue dos animais no altar do sacrifício. Nós lemos isso lá no Antigo Testamento e lemos também o autor aos Hebreus falando sobre isso. E ele diz o seguinte, porque havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã tingida de escarlate e sopo, e aspergiu não só sobre o próprio livro, mas também sobre o próprio povo, dizendo, este é o sangue da aliança, que Deus ordenou para vocês. Igualmente espargiu com sangue o tabernáculo, todos os utensílios do serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então você percebe aqui que o sangue tinha esse duplo aspecto, o aspecto da remissão e o aspecto da purificação. Sacerdotes eram consagrados com sangue, sangue espargido em todo o tabernáculo, em todos os objetos, todos os utensílios, indicando essa ideia de purificação. Aí vem Jesus. E o autor aos Hebreus explica agora esta nova realidade.
Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que jamais podem remover os pecados, ou seja, aquilo tudo era uma prefiguração, era um símbolo, um sinal. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. E mais adiante, o autor aos Hebreus escreve: e disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as escreverei em sua mente. E acrescenta, também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Por isso é que nós não seguimos mais todos aqueles rituais do Antigo Testamento. E quem quer voltar àquelas leis está se enganando completamente. Porque nós não temos simplesmente uma lei escrita. Na nova aliança, esta lei é impressa no nosso coração e na nossa mente. Esta é a nova realidade que nos vem por meio do sacrifício de Jesus. Como é que você se sente diante de tudo isso? Você tem aceitado a proposta de Deus para essa nova aliança? Que é uma aliança que acontece no íntimo do coração, é uma aliança que acontece a partir de uma purificação interior que Deus faz na sua vida, na minha vida, na nossa vida, meu irmão. Nós estamos procurando viver de um modo a honrar esta aliança com Deus Santo depois da cruz. Quando olhamos para a cruz, o que temos diante de nós? Nós temos um novo caminho a percorrer para termos livre acesso ao Pai. Nós temos uma prova incontestável do amor de Deus. O amor de Deus que é tão grande, que Ele é capaz de entregar a si próprio, é capaz de entregar o seu próprio Filho. A imagem de Deus como um Pai amoroso se torna ainda mais nítida. A proposta de Deus para uma nova aliança conosco. Proposta fundamentada no alto preço que Ele já pagou, o sangue do Cordeiro. Você está seguindo nesse caminho da cruz? Você tem vivido consciente deste amor de Deus por você a cada dia? Você tem vivido uma vida de santidade que mostra o quanto você valoriza o sacrifício de Jesus? Encerro essa mensagem com as palavras de Pedro. O apóstolo Pedro, quando vai falar sobre a preciosidade do sangue de Jesus, ele coloca esta preciosidade do sangue de Jesus como a base para a nossa vida de santidade. Ele diz o seguinte, 1 Pedro 1, 13 a 19. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Que esta percepção nos conduza no caminho da santidade. Deus nos abençoe. Amém.